Vamos contar histórias, relatos e contos de terror. Se você tem alguma história, nos envie por e-mail. A sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Quando eu era pequena, a minha vida parecia perfeitamente normal durante o dia. Eu tinha uma família amorosa, frequentava a escola, brincava com os meus amigos e tinha uma rotina diária comum. No entanto, as noites eram um pesadelo. Minha infância foi marcada por uma peculiaridade assustadora que me atormentava todas as noites. Quando as luzes eram apagadas e eu me aconchegava na minha cama, 2 vultos misteriosos desciam do teto na entrada do meu quarto. Eles eram sombras escuras, indefiníveis, sem rosto, mas de alguma forma eu podia sentir que eles estavam me observando. Os vultos se moviam lentamente, como se estivessem flutuando, e vinham em direção à minha cama. Ficavam um de cada lado da minha cabeceira, olhando para mim. Era uma sensação aterradora, como se estivessem sondando a minha alma. Eu não conseguia ver seus olhos, mas sabia que me observavam atentamente. Minha única defesa contra essas aparições era me cobrir com o meu cobertor, como se aquilo pudesse me proteger da presença sinistra que invadia o meu quarto. Eu passava as noites em um estado de terror silencioso, esperando que eles desaparecessem antes do amanhecer. Essa situação durou por anos e eu sofria em silêncio. Até que um dia, quando eu já estava na escola, não consegui mais suportar. Foi durante uma conversa com a minha mãe que finalmente tive coragem de revelar o segredo que me atormentava. Ela me ouviu com uma expressão séria e preocupada, e eu sabia que ela acreditava em mim. Minha mãe decidiu agir. Ela colocou um abajur no meu quarto, o qual ficava aceso todas as noites. Fui orientada a rezar e pedir para que os vultos fossem embora, algo que parecia estranho e irracional na época, mas eu faria qualquer coisa para me livrar daquele pesadelo. As noites subsequentes se tornaram mais suportáveis com a luz do abajur, mas o medo ainda estava lá. Eu continuava a sentir a presença dos vultos, mas agora eles se mantinham à distância, no limite da penumbra. Aos poucos, a minha vida voltou ao normal. Durante o dia, eu ia para a escola, onde as preocupações da infância me ocupavam, e passava meu tempo com meus amigos, tentando não pensar no que acontecia nas noites escuras. Mas não importava o quão ocupada fosse minha rotina diária, todas as noites eu encarava o ritual de rezar e pedir para que aqueles vultos fossem embora. Parecia que eles não queriam me deixar em paz, como se tivessem algum interesse sombrio em mim. Anos se passaram e minha adolescência trouxe uma sensação de poder e controle sobre a minha própria vida. No entanto, as aparições continuavam, apesar das tentativas da minha mãe e das minhas orações. Eu me perguntava se esses vultos eram uma parte sombria do meu destino, ou se eram uma manifestação de algum segredo oculto da minha família. Hoje, já adulta, ainda durmo com um abajur aceso e continuo a rezar antes de dormir, apesar de não ter certeza se isso realmente afasta as sombras que me assombram. Às vezes eu me pego imaginando o que aconteceria se eu finalmente tivesse a coragem de desvendar o mistério por trás desses vultos que me visitam todas as noites. Será que eles têm alguma mensagem a transmitir, ou são apenas criaturas malévolas em busca de algo em minha alma? Minha vida, apesar de cheia de luz durante o dia, ainda é atormentada pelas sombras da noite. E enquanto continuo a lutar contra essas aparições, minha busca por respostas persiste, e a sensação de que algo terrível se esconde nas trevas nunca me deixa em paz. Quando eu era criança, minha vida era preenchida com as alegrias da escola, as risadas com meus amigos e a rotina familiar que se desenrolava de maneira tranquila. No entanto, um evento sombrio viria a atormentar a nossa casa e mudar drasticamente a dinâmica da nossa família. Minha avó, uma figura amorosa e gentil, mudou-se para nossa casa nos últimos meses de sua vida. Ela era uma presença reconfortante, uma ligação com o passado que enchia nossa casa de histórias e sabedoria. A fragilidade de sua saúde era evidente, mas sua disposição de espírito permanecia inabalável. Em um domingo à noite, enquanto todos nós estávamos reunidos na sala de estar, minha avó faleceu no sofá. O silêncio da casa foi interrompido apenas pelo som dos soluços e lágrimas de despedida.
A partida dela deixou um vazio na nossa casa e em nossos corações. Na semana que se seguiu à sua morte, começamos a experimentar uma série de eventos inexplicáveis que lançaram uma sombra assustadora sobre nossa vida cotidiana. Eu me lembro claramente das noites em que ia escovar os dentes antes de dormir. Enquanto observava meu reflexo no espelho do banheiro, eu via algo se movendo pela casa, uma figura vestida de branco. Toda vez que eu tentava alcançá-la, ela desaparecia como uma sombra. Minha irmã também testemunhou essas aparições estranhas, mas para ela, as experiências eram ainda mais perturbadoras. Ela via formas físicas, figuras que vagavam pelos corredores e pelos quartos da casa, sempre acompanhadas de uma sensação de mal-estar. O medo se apoderou de nós. As noites se tornaram intermináveis, marcadas por sussurros e passos misteriosos. Tínhamos dificuldade em dormir em nossos quartos, temendo que algo sobrenatural estivesse em nossa casa. Nossa mãe, preocupada com o impacto que esses eventos tinham sobre nós, decidiu agir. Ela nos chamou para uma conversa séria e explicou que o que estávamos vivenciando não era normal. Então, ela nos conduziu em uma oração, recitando um Pai Nosso com fervor. Era uma tentativa de buscar proteção divina contra as forças desconhecidas que pareciam assombrar nossa casa. No entanto, as coisas só pioraram. As aparições se tornaram mais frequentes, e o clima de tensão na nossa casa era quase insuportável. Foi então que minha mãe tomou uma decisão drástica. Ela resolveu queimar o sofá no qual minha avó falecera, acreditando que talvez aquilo estivesse relacionado aos fenômenos inexplicáveis que estávamos testemunhando. Assistimos com olhos cheios de lágrimas, enquanto as chamas devoravam o sofá que minha avó ocupara na noite de sua morte. Era uma cena triste, mas também carregada de esperança de que aquilo pudesse dissipar o que quer que estivesse assombrando nossa casa. Surpreendentemente, depois que o sofá foi consumido pelas chamas, os eventos paranormais cessaram. A sensação de alívio que se seguiu foi imensa e gradualmente nossa casa voltou ao que era antes. A paz finalmente retornou ao nosso lar e conseguimos superar o medo que nos havia paralisado por tanto tempo. Mas a memória daqueles dias assombrados nunca se foi completamente. Mesmo agora, anos depois, ainda me pergunto o que realmente aconteceu naquelas noites sombrias. Seria a presença da minha avó tentando nos confortar ou algo mais sinistro? Talvez nunca saibamos a verdade, mas uma coisa é certa. Aquelas semanas de terror deixaram uma marca enorme em nossas vidas. Quando eu era criança, em meados de 96, a minha vida era simples e comum. Eu tinha apenas 10 anos, e meu irmão, 2 anos mais velho, estava sempre ao meu lado. Nossa casa modesta, no interior de uma pequena cidade, era o lugar onde construímos nossas memórias mais felizes, e também onde enfrentamos os momentos mais assustadores. Lembro-me vividamente da época em que compartilhávamos um beliche no nosso quarto. Ele ocupava o topo, e eu ficava na cama de baixo. Era o nosso refúgio, onde ríamos, brincávamos e partilhávamos nossos segredos antes de irmos dormir. No entanto, uma noite, algo inquietante aconteceu que abalou a minha infância e ainda me assombra até hoje. Era uma noite como qualquer outra. O quarto estava escuro e o silêncio reinava na casa. De repente, acordei no meio da madrugada com uma sensação estranha, como se alguém estivesse fazendo um cafuné na minha cabeça. Sonolenta, achei que era meu irmão, que às vezes fazia brincadeiras desse tipo. Voltei a dormir, esperando que ele logo parasse. No entanto, o cafuné continuou. Era uma sensação real, como se mãos invisíveis acariciassem meu cabelo. Confusa e sonolenta, levantei a cabeça para reclamar com meu irmão, mas o que vi me deixou em estado de choque. Ele estava deitado na cama de cima, roncando tranquilamente. Eu sabia que não poderia ser ele. Assustada, dei um pulo da cama e o chamei, perguntando se ele estava me pregando uma peça. Ele acordou confuso, sem entender o que estava acontecendo. Contei a ele sobre o cafuné, mas ele jurou que não tinha feito nada. Voltei a deitar, ainda tremendo, esperando que aquilo fosse apenas uma coincidência estranha. No entanto, o cafuné voltou pela terceira vez, mais intenso e assustador do que nunca. Meu coração disparou, e eu sabia que não podia mais ignorar a presença desconhecida que estava no quarto. Naquela noite rezei como nunca antes. Pedi a Deus que afastasse o que quer que estivesse ali e me deixasse em paz. Orei até o raiar do sol,
com lágrimas nos olhos, e finalmente o cafuné parou. Na manhã seguinte, eu estava exausta e aterrorizada. Contei ao meu irmão sobre o que havia acontecido, e ele também estava assustado, apesar de não ter sentido nada durante a noite. Decidimos não contar para nossos pais, com medo de preocupá-los ainda mais. Com o passar dos anos, aquele evento misterioso se transformou em uma lembrança perturbadora que nunca desapareceu da minha mente. Sempre me perguntei o que ou quem estava no quarto naquela noite. Seria o espírito do meu pai tentando se comunicar conosco? Ou algo ainda mais sinistro? Nunca encontrei respostas, mas o medo e a incerteza continuam a me assombrar, e a memória daquela noite assustadora permanece viva em minha mente, como uma sombra do passado.